No interior árido do Brasil rural, o silêncio não é apenas a ausência de som, é o preço de uma dívida. Você está prestes a conhecer 4 agricultores que, diante de uma colheita fadada ao fracasso em 2026, convidaram algo ancestral e malévolo para dentro de suas casas. Estas não são apenas lendas. São as realidades manchadas de sangue de homens que apostaram suas almas por uma única gota de chuva. Tranque as portas, porque a terra tem fome e ela não aceita promessas vazias. Vamos começar. Tinha um bezerro no meio do meu curral que não era para ter nascido. A mãe morreu no parto, o pai tinha sumido na seca semanas antes, e o bichinho ficou ali no chão rachado, com os ossinhos aparecendo debaixo do couro, berrando feito criança que tá pedindo socorro e não tem mais ninguém para ouvir. A razão mandava deixar ele ir igual a terra já tinha levado os 43 outros, mas eu fiquei ali, na frente dele, joelho no chão, mãos vazias, coração mais vazio ainda, e não consegui deixar. Essa decisão me custou um preço que eu ainda tô pagando. Meu nome é Sebastião Ferreira da Silva, mas desde que eu me entendo por gente, todo mundo me chama de seu Tião. Tenho 59 anos, sou vaqueiro de nascença, criei meus filhos nessa terra de custódia, no sertão de Pernambuco, e nunca pedi nada que o suor não pudesse pagar. Meu pai me ensinou que homem do campo não dobra o joelho para ninguém, que a terra é brava, mas é justa, que ela devolve o que você planta. Mas em 2026, quando a seca caiu de vez em cima do sertão, eu aprendi que tem força nessa terra que não obedece regra nenhuma de homem. Eu tô mandando esse relato pro Max porque minha filha mais nova, a Rosinha, achou o canal numa noite que ela tava com insônia e ela me ligou no dia seguinte dizendo: "Pai, conta isso aí, o senhor precisa tirar isso do peito antes que isso acabe o senhor por dentro." Eu relutei muito, achei que ninguém ia dar crédito num velho vaqueiro do interior contando aquilo que eu passei, mas aqui tô eu. A seca de 26 não foi como as outras. Quem é do sertão sabe que seca faz parte da vida. A gente convive com ela igual convive com o calor. Aprendeu a guardar água, a racionar o pasto, a tomar decisão dura quando precisa. Mas aquela não foi seca de Deus, foi seca de maldição. Ela veio diferente, rápida demais. Como se alguém tivesse arrancado a umidade do sertão de uma vez só. Em janeiro ainda tinha algum verde nas beiradas da caatinga. Em fevereiro o verde virou cinza. Em março eu já tinha perdido 22 animais. Em abril mais 15. Minha mulher, a Donana, ficava rezando de manhã, de tarde e de noite. E mesmo assim, a terra não cedia nem um pouquinho. O gado morria de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida, rapaz. Não era o jeito normal da seca, que o bicho vai definhando devagar e a gente acompanha e tenta dar água e tenta segurar, não. Eles simplesmente paravam, ficavam parados no meio do pasto seco, de olho aberto, olhando para um ponto no horizonte que eu não conseguia enxergar. E na manhã seguinte estavam caídos no chão, sem feridas, sem sinal de doença, sem nada que explicasse. O veterinário da cidade vizinha veio 2 vezes, olhou, apertou o nariz, disse que mandaria amostras para o laboratório e nunca mais voltou. Quando eu encontrei o último bezerro, eu já era um homem destruído por dentro, mas ainda de pé por fora. O bicho era pequeno demais, fraco demais, tinha nascido antes do tempo porque a mãe não aguentou. Eu me lembro de ter ficado parado na frente dele por um bom tempo, olhando para aquela criaturinha, e de ter pensado: "Tião, você vai deixar ir o último que te sobrou?" Não deixei. Comecei a dar água a ele na mão, de caneca. 3 vezes por dia, guardei o que restava de milho para ele. Donana ficou brava comigo e disse que eu estava desperdiçando o que sobrava da nossa reserva num animal que não ia durar a semana. Mas eu não cedi. Aquele bezerro virou minha teimosia, minha última resistência contra tudo que estava sendo arrancado de mim. E foi numa dessas noites, quando eu estava no curral às 2 da manhã dando água pro bicho na caneca, que eu ouvi pela primeira vez. Era uma voz, grave, rouca, que parecia vir de dentro da terra, debaixo dos meus pés. Não veio do ar, não veio da caatinga, veio de baixo, como se a terra tivesse boca, e essa boca disse uma coisa que eu nunca mais esqueci: "Você tá querendo guardar o que é meu." Eu me levantei de um salto, segurei o bezerro, olhei para todo lado, a caatinga em volta do curral estava quieta, a lua estava cheia lá em cima, e eu estava sozinho, completamente sozinho. Pensei que fosse o cansaço,
Pensei que fosse o desespero falando mais alto dentro da minha cabeça. Fui dormir. Na manhã seguinte, o bezerro tinha dobrado de tamanho. Não é exagero de homem perturbado pelo desgosto, não. O bicho que na noite anterior mal ficava de pé sozinho, de manhã estava firme com os olhos abertos, comendo o capim seco do curral como se fosse pasto verde e gordo. E ele estava grande, grande demais para uma noite. Donana saiu, viu, ficou branca feito cal de parede. Fez o sinal da cruz 3 vezes e entrou para dentro sem falar uma palavra sequer. E eu fiquei ali, parado olhando para o bezerro. E o bezerro me olhou de volta. E eu juro, Max, que aqueles olhos não eram olhos de animal. Eu precisei de 3 dias para aceitar o que estava acontecendo na minha frente. 3 dias de homem teimoso tentando encontrar explicação racional para uma coisa que não tinha explicação nenhuma dentro da razão humana. Eu tentei de tudo. Chamei o vizinho Zé Bento para ver o bezerro. Ele chegou, ficou olhando por uns 2 minutos sem falar nada. Depois virou para mim e disse: Tião, eu nunca vi nada igual a isso na minha vida. E eu tenho 64 anos. E foi embora mais rápido do que tinha chegado. Não voltou mais. Não atendeu meu telefone por semanas. A Donana parou de rezar em voz alta naquela casa. E quando uma mulher do sertão para de rezar em voz alta, rapaz, é porque o medo tomou um tamanho que nem o nome de Deus ela consegue trazer para dentro da garganta. O bezerro cresceu mais uma vez na segunda noite. E mais uma vez na terceira. Não de maneira gradual como cresce um animal normal. Era como se a cada amanhecer ele tivesse tomado emprestado o tamanho de um boi inteiro. Na primeira semana ele já era maior do que qualquer boi que eu tinha criado em 30 anos de sítio. Na segunda semana ele não cabia mais pelo portão do curral, e eu precisei derrubar uma parte da cerca. A cabeça do bicho era grande demais. Os chifres cresciam em espiral para baixo em vez de para cima, curvando em direção ao chão. E os olhos, aqueles olhos que eu já tinha reparado na primeira manhã, continuavam me perturbando, de um jeito que eu não consigo explicar direito. Eles não tinham pupila redonda igual a olho de boi normal. Tinham pupila horizontal, comprida, como olho de cabra, mas escura, completamente escura, sem nenhum reflexo de luz, quando eu acendia a lanterna na cara do bicho de noite. A luz não voltava, ela sumia lá dentro daquele olho como se estivesse sendo engolida. E mesmo assim, eu continuei cuidando dele, porque no fundo do peito eu sabia que aquele bicho era o que estava segurando alguma coisa no meu sítio. Eu não sabia o que, não sabia como, mas desde que ele apareceu daquele jeito, a terra ao redor do curral começou a mudar. A caatinga que estava seca e cinza começou a apresentar um verde escuro nas beiradas. Não o verde claro da chuva, um verde quase preto, denso, a vegetação crescendo rápida demais e no sentido errado, as raízes das plantas aparecendo por cima da terra em vez de ficar por baixo. Donana viu aquilo e disse uma frase que ficou cravada em mim até hoje. Tião, verde que nasce sem chuva, no sertão, não é bênção de Deus. Na 10ª noite, depois que o bicho apareceu, a voz voltou. Eu estava no curral, sozinho de novo, sempre era de madrugada. Sempre quando a lua estava em cima e o mundo estava quieto, do jeito que só o sertão fica quieto. Aquela quietude que pesa, que você sente o peso dela na nuca. E a voz veio do mesmo lugar de antes, debaixo dos meus pés, de dentro da terra, grave e rouca, como madeira velha, sendo arrastada no chão de barro. Você me deve, Sebastião. Dessa vez eu não saí correndo. Dessa vez eu fiquei parado, porque alguma coisa dentro de mim já tinha entendido o que estava acontecendo. Mesmo que minha boca não quisesse dar nome a isso, e eu perguntei em voz alta, com a voz tremendo, mas em voz alta. Me devo o quê? A resposta não veio em palavras, veio em imagem. De repente apareceu na minha cabeça, como se alguém tivesse projetado numa parede dentro do meu cérebro. A imagem de um homem cavando fundo, e jogando dentro do buraco alguma coisa que eu não conseguia ver direito. E depois a terra sendo fechada em cima, e as raízes ao redor crescendo grossas e rápidas ao redor do que tinha sido enterrado. E a voz disse de novo: A terra tá com fome, Sebastião. Você sabe o que ela precisa. Eu saí do curral naquela noite com as mãos geladas e entrei em casa sem contar nada para Donana. Fiquei sentado na mesa da cozinha até o sol nascer, tomando café que ficou frio na xícara, sem eu perceber, tentando entender até onde eu tinha ido sem querer quando decidi não deixar aquele bezerro morrer no chão do curral. Mandei mensagem no e-mail pro Max, não contei tudo ainda não, contei só um pedaço,
Disse que estava passando por uma situação estranha no sítio e que achava que tinha feito alguma coisa errada sem querer. O Max me respondeu pedindo que eu fosse contando tudo com calma, que o canal era um espaço para quem precisava tirar esse tipo de coisa do peito. E aquilo me deu um alento, saber que tinha alguém do outro lado disposto a escutar um velho doido vaqueiro do sertão que tinha se metido numa enrascada que ia muito além da seca e da falta de dinheiro. Mas eu ainda não sabia o tamanho do que vinha pela frente. O bicho começou a recusar a água na terceira semana. Simplesmente virou a cabeça quando eu levei o coxo. Virou sem pressa, sem agitação, como quem está dispensando alguma coisa menor, e ficou parado olhando para a caatinga ao redor. Aquela caatinga de verde escuro que continuava crescendo sem chuva nenhuma, como se ele estivesse esperando por alguma coisa, como se ele soubesse que o momento de cobrar estava chegando. Parou de comer milho também. Parou de comer qualquer coisa que eu oferecia, e mesmo assim continuava crescendo. Um boi daquele tamanho sem comer e sem beber deveria estar no chão em 2 dias, mas ele ficava ali firme, imóvel na maior parte do tempo, os olhos escuros voltados para um ponto fixo que eu tentei identificar várias vezes e nunca consegui. Foi quando os cachorros do sítio começaram a sumir. Tinha 4, Faraó, Trovão, Bala e a Pretinha, que era a mais velha. Eles sumiam um de cada vez. Não de madrugada, não de repente, sumiam de dia, em plena claridade do sol. Eu virava as costas e quando eu olhava de novo, um deles tinha desaparecido, sem latido, sem rastro, sem nada. Depois que a Pretinha sumiu, eu fui olhar a terra ao redor do curral e encontrei as raízes, aquelas raízes grossas que tinham crescido para fora da terra. Elas agora formavam uma espécie de círculo ao redor do espaço onde o boi ficava parado. Um círculo que não estava lá na semana anterior, e no centro desse círculo a terra estava de uma cor diferente, mais escura, úmida, como se alguma coisa tivesse sido regada ali embaixo. Me ajoelhei, coloquei a mão na terra, e a terra estava quente, não quente de sol, quente de dentro, quente como coisa viva que respira por baixo. Levantei, olhei para o boi, e o boi me olhou de volta com aqueles olhos que não devolviam luz nenhuma, e eu tive a certeza mais pesada que já carreguei na vida, de que aquele pacto que eu tinha feito sem saber, aquela noite no curral quando a voz veio pela primeira vez e eu não corri, aquele acordo estava sendo cumprido pelo lado da entidade, e que agora chegava aí hora de eu cumprir pelo meu lado, e o que a terra queria de mim não era água, não era milho, não era esforço de vaqueiro teimoso. A terra queria sangue, e quanto mais eu demorava para entender isso, mais ela ia tomar por conta própria. Tem uma coisa que o homem do sertão aprende desde criança que nenhuma escola do mundo ensina em livro nenhum. Aprende olhando o pai, o avô, o vizinho mais velho. Aprende no silêncio da caatinga e no peso do sol de janeiro em cima da nuca. Aprende que existem forças nessa terra que não tem nome cristão, que não estão em Bíblia nenhuma, que não obedecem reza, nem promessa, nem vela acesa em altar de santo. Meu pai me falou uma vez, eu devia ter uns 12 anos, a gente estava voltando de uma viagem de gado pela estrada de terra, quando ele parou o animal, olhou para o mato à beira do caminho e disse em voz baixa: "Tião, tem coisa nessa caatinga que existe desde antes de Deus colocar o homem aqui, e você reza para nunca precisar olhar nos olhos dela." Eu não entendi naquela época, entendi naquela noite, 47 anos depois, de joelho no chão do meu próprio sítio, com as mãos dentro da terra quente, enquanto o boi me olhava com aqueles olhos fundos que não devolviam luz de jeito nenhum. Na noite que eu chamo de a noite da escolha, Dona Ana tinha ido dormir na casa da irmã na cidade. Eu tinha pedido para ela ir com uma desculpa qualquer. Disse que ia ter uns homens passando para ver o gado, que ia ser conversa de homem e negócio e que ela não precisava ficar. Ela aceitou. Mas antes de ir, ela segurou meu rosto nas 2 mãos dela, olhou nos meus olhos por um tempo longo e disse: "Tião, você vai fazer alguma besteira?" Eu disse que não. Ela saiu sem acreditar em mim. Fiquei sozinho no sítio com o boi e com a terra e com aquela voz que eu sabia que vinha quando a lua chegava no meio do céu. E dessa vez eu não fui. Eu fui esperar no curral. Puxei o banco de madeira que ficava na varanda, sentei de frente para a caatinga e fiquei esperando com a faca de trabalho na bainha do cinto. E a minha espingarda velha de um cano apoiada na parede do meu lado, não porque eu achasse que aço e chumbo iam resolver alguma coisa,
mas porque homem do sertão não enfrenta o desconhecido de mão vazia, é questão de respeito, até consigo mesmo. A voz veio antes do que eu esperava. Veio quando a lua ainda estava baixa, veio forte, mais forte do que nas outras vezes, veio de baixo e de dentro ao mesmo tempo, como se a terra inteira fosse a caixa de ressonância de uma garganta que eu nunca ia ver, e ela disse: "Chegou a hora, Sebastião, a terra está esperando." E eu respondi, com a voz firme do jeito que eu precisava que ela saísse para não deixar que o medo tomasse conta primeiro: "Eu não vou alimentar terra nenhuma com sangue de criatura viva. Pode querer o que quiser." Demorou uns 3 segundos de quietude absoluta, e depois o chão do sítio inteiro tremeu. Não foi tremor de terra como os que a gente ouve falar. Não foi aquele balançar lento de construção e de janela. Foi um tranco seco, de baixo para cima, como se algo enorme tivesse se virado do outro lado. E o boi que ficava parado no curral soltou um berro que eu nunca vou conseguir descrever direito para ninguém. Não era berro de boi, era um som que misturava animal e outra coisa, algo mais grave, mais fundo, que deu a volta no sítio inteiro e voltou para o meu peito como pressão. As raízes ao redor do curral começaram a se mover, e eu digo se mover de verdade. Não foi vento, não foi ilusão de homem cansado. Elas se arrastavam pelo chão devagar, igual cobra que acorda, e iam na direção da varanda onde eu estava sentado. Eu levantei, peguei a espingarda e perguntei em voz alta para o ar, para a terra, para qualquer coisa que pudesse me ouvir: "O que você fez com os meus cachorros?" A resposta veio em imagem de novo, igual da outra vez, mas dessa vez mais clara, mais nítida. E o que eu vi dentro da minha cabeça me fez largar o banco e ir até a beirada do curral com a mão tremendo apontando a lanterna para o chão. As raízes tinham crescido por cima de 4 montículos de terra escura, 4 elevações pequenas dispostas em semicírculo ao redor do espaço onde o boi ficava. E eu sabia o que estava embaixo de cada uma. Sabia sem precisar cavar. Sabia do mesmo jeito que a gente sabe as coisas, nos pesadelos, com aquela certeza que não pede explicação. E o boi me olhava, e a voz disse pela última vez: "Próximo tem nome, Sebastião." Eu mandei mensagem pro Max nessa madrugada. Mandei às 3h42 da manhã. Minha mão mal conseguia segurar o celular direito. Escrevi: "Max, eu preciso terminar de te contar essa história porque eu acho que se eu não colocar isso pra fora de mim, eu não vou aguentar carregar mais." E mesmo de madrugada, o Max respondeu. E isso me deu força para tomar a decisão que mudou tudo. Entrei no curral. Fui até o boi, que era agora um animal do tamanho de uma parede, a cabeça dele na altura do meu peito, os chifres em espiral apontando para o chão, os olhos fundos me acompanhando cada passo que eu dava. E quando eu cheguei perto o suficiente, coloquei a mão na testa dele, naquele couro grosso e quente, e disse em voz baixa: "Você não é meu, eu sei, nunca foi. Eu só não soube reconhecer isso antes." O boi fechou os olhos. Foi a primeira vez desde o começo de tudo que eu vi aqueles olhos fechados, e naquele momento a terra parou de tremer, as raízes pararam de se mover. O verde escuro da caatinga pareceu recuar 1 palmo para dentro do mato, e a voz sumiu. Não foi embora com barulho. Simplesmente parou, como sinal de rádio que corta. Então o boi abriu os olhos de novo, me olhou por 1 segundo, se virou, foi andando devagar até o portão derrubado do curral, passou por ele sem forçar, entrou na caatinga e sumiu no escuro da mata como se nunca tivesse existido. E eu fiquei ali sozinho, no meio do meu curral vazio, com a terra quente embaixo dos pés e 4 montículos de terra que eu ia precisar lidar quando o sol nascesse. Não vou mentir dizendo que tudo ficou bem depois disso. A seca continuou. O gado não voltou. Tive que recomeçar praticamente do zero com a ajuda dos filhos. E de uns vizinhos que ainda me davam crédito, Dona Ana voltou no dia seguinte, olhou para o sítio, olhou para mim, e nunca perguntou o que tinha acontecido. Na noite que ela ficou fora, acho que ela já sabia de um jeito que mulher do sertão sabe, aquele jeito silencioso de entender as coisas que os homens teimam em não admitir. Os 4 montículos eu cobri com pedra e fiz uma cruz de madeira em cima de cada um. Foi o que eu pude fazer, foi o mínimo que me pareceu certo. A caatinga voltou ao cinza normal da seca nos dias que se seguiram,
As raízes estranhas desapareceram, a terra esfriou, e o verde escuro e denso que tinha tomado a beira do sítio foi recuando até sumir por completo em menos de uma semana. Mas tem uma coisa que ficou e que eu carrego até hoje no peito como quem carrega pedra no bolso: a certeza de que eu quase deixei o desespero me transformar em alguma coisa que eu não quero nem dar nome. A seca tirou meu gado, quase tirou minha sanidade. E por um momento muito perigoso, ela quase tirou minha consciência do que é certo, porque quando a gente está no fundo do poço, com tudo perdido, a primeira coisa que aparece na beira do buraco oferecendo a mão nem sempre quer te ajudar a sair. Às vezes quer te puxar para dentro junto. E o tamanho do desespero de um homem é exatamente o tamanho da porta que ele abre, sem querer para o que não devia entrar. Aprendi que existem pactos que a gente faz sem assinar nada, sem falar nada, só ficando parado quando deveria ter saído correndo. Só aceitando com o olhar o que não devia ter recebido nem com a atenção. Aprendi que no sertão, e eu acredito que em todo lugar onde a terra ainda respira fundo, existem coisas que se alimentam de necessidade humana, que farejam o desespero igual o urubu fareja a carniça, e que oferecem ajuda com uma mão enquanto escondem a cobrança na outra. Aprendi que às vezes a decisão mais corajosa que um homem pode tomar não é segurar o que sobrou, custe o que custar. É abrir a mão, soltar, e confiar que o que é seu de verdade volta por caminho que não passa por trato com o que veio debaixo da terra. E aprendi, de joelho no chão do meu próprio curral, que homem que perdeu tudo ainda tem uma coisa que nenhuma entidade, nenhuma seca, nenhum pacto pode tirar enquanto ele não deixar. O nome dessa coisa é caráter. E foi ele que me fez colocar a mão na testa daquele boi e dizer a verdade em vez de ceder. Foi ele que me salvou naquela noite. E continua me salvando toda vez que a vida apresenta uma saída fácil com um preço escondido lá no fundo. Se você estiver passando por um momento de perda agora, se você estiver olhando para o que te restou e sentindo que aceita qualquer ajuda que aparecer, para um instante, respira e pergunta com honestidade de onde vem essa ajuda e o que ela vai querer de você mais tarde. Porque no sertão e na vida, rapaz, nada que vem fácil demais num momento difícil demais costuma ser de graça. Esse é o seu Tião, de Custódia, Pernambuco, com 59 anos e a alma ainda inteira. Tem um cheiro muito específico que a terra solta quando a primeira chuva bate depois de meses inteiros de seca braba. Um cheiro de vida voltando, de poeira assentando, de esperança para quem vive da roça. Mas o que subiu do meu quintal naquela madrugada não era cheiro de água limpa caindo do céu. Era um cheiro doce e enjoativo de ferro quente e carne aberta. Um cheiro de matadouro de boi que grudou nas paredes de pau a pique da minha casa e impregnou na pele dos meus filhos de um jeito que esfregão nenhum tirou. Meu nome é Valdomiro. Tenho 42 anos nascidos e criados na lida pesada do interior de Minas Gerais. Um homem que sempre teve calo grosso na mão e a pele queimada de sol. E o que eu vou te contar agora, Max, não é causo inventado de beira de fogueira para assustar criança pequena. É a desgraça pura e crua que acontece quando um homem desesperado decide sentar numa mesa de jogo suja num boteco de beira de estrada para apostar a única coisa que ele não tem o direito de perder, que é a segurança e o sangue da própria família. Aquele ano foi o pior que o nosso pedaço de chão já viu. A chuva sumiu do mapa logo depois de janeiro. O sol virou uma fornalha acesa o dia inteiro em cima da nossa cabeça. O céu não tinha uma nuvem. Era um azul desbotado que ardia o olho da gente, e a minha plantação de milho e feijão virou uma palha seca e amarela que desmanchava na mão só de encostar. A terra rachou em fendas tão grossas que cabia o pé de um homem adulto dentro. O poço secou até virar lama grossa. E a fome, Max? A fome é um bicho silencioso que entra na casa da gente e vai comendo o orgulho do homem pedaço por pedaço, até não sobrar nada além de vergonha. Minha esposa, a Dona Maria, passava o dia cozinhando um resto de farinha com água para tentar enganar o estômago dos nossos 2 meninos, o Pedrinho de 7 anos e a Aninha de 5, e ver o rosto daquelas crianças afinando, o osso da bochecha marcando a pele, o choro fraco deles de noite na cama de esteira. Aquilo foi rasgando mal o meu peito por dentro, me deixando cego, me deixando disposto a fazer qualquer loucura para botar um prato de comida decente na nossa mesa de madeira torta.
Foi numa sexta-feira de noite, com o vento quente levantando redemoinho de poeira no terreiro, que eu juntei as últimas 3 moedas trocadas que eu tinha numa lata velha de goiabada e desci a pé pelo caminho de terra até a venda do Seu Tonico, um boteco escuro que fedia a cachaça derramada e fumo de corda, onde os peões das fazendas vizinhas se juntavam para jogar truco e baralho, apostando o pouco que tinham. Eu não era homem de vício, nunca fui de gastar dinheiro em mesa de jogo, mas o desespero fala mais alto que a vergonha. Eu achei que se eu tivesse um pingo de sorte, uma mão boa no baralho, eu conseguia dobrar aquelas moedas e comprar um saco de arroz e um pedaço de carne seca para levar para casa. Eu entrei na venda. O lugar estava abafado. A luz do lampião a gás tremia, jogando umas formas esquisitas na parede de tijolo sem reboco. Os homens gritavam, batendo as cartas com força na mesa de madeira riscada de faca. E eu me encostei no balcão pedindo uma dose de pinga vagabunda para molhar a garganta seca, o coração batendo forte no peito, procurando uma mesa onde eu pudesse entrar com o meu trocado miserável. Foi aí que eu reparei num sujeito que estava sentado sozinho numa mesa no canto mais afastado da venda, longe do barulho grosso dos peões, um homem vestido com um terno de linho muito antigo, daquele tecido grosso que ninguém usa mais, com um chapéu de palha de aba larga abaixado cobrindo metade do rosto. E o que me chamou a atenção, Max, é que ele não fedia a suor de trabalho, ou a cachaça. Ele exalava um cheiro de terra molhada de cemitério, um cheiro de raiz velha arrancada do fundo do chão. Ele estava embaralhando um maço de cartas com uma lentidão que dava agonia. Os dedos dele eram compridos demais, pálidos, cheios de terra preta debaixo das unhas compridas. E ele levantou o rosto devagar na minha direção. Os olhos dele eram de um amarelo turvo, como o olho de cabra doente. E ele deu um sorriso sem mostrar os dentes, batendo o dedo indicador na cadeira de madeira vazia de frente para ele, me convidando para o jogo sem dizer uma única palavra em voz alta. Eu sabia que não devia sentar ali, o meu corpo inteiro pesava, mandando eu dar meia volta e ir para casa abraçar minha esposa, mas a lembrança do choro de fome do Pedrinho empurrou as minhas pernas para frente. Eu puxei a cadeira rangendo no chão de cimento grosso, coloquei as minhas 3 moedas em cima da mesa lascada e perguntei qual era o jogo e qual era a regra daquela noite. O homem não tocou nas minhas moedas, ele apenas empurrou o dinheiro de volta na minha direção com as costas da mão gelada. E a voz dele saiu rasgando a garganta, uma voz grossa, cheia de catarro, que parecia vir debaixo da terra, dizendo que ele não jogava por dinheiro de metal, que ele jogava por palavra de homem, por juramento feito de boca, e que se eu ganhasse a mão no carteado, eu acordaria no dia seguinte com a roça mais verde e carregada, de fruto que aquele sertão já tinha visto na história, o suficiente para alimentar a minha família e vender na feira por 10 anos seguidos. O meu cérebro de roceiro ignorante não processou o tamanho do absurdo que ele estava prometendo. A minha mente só focou na palavra comida, na imagem da minha terra cheia de vida. E eu perguntei com a voz tremendo o que ele queria em troca se por acaso a minha sorte falhasse e eu perdesse a partida. O sujeito deu uma risada baixa que não mexeu os músculos do rosto, apenas um som seco de folha amassada, e respondeu me olhando fundo no olho, dizendo que a terra é uma mãe que tem muita sede, e que se eu perdesse eu teria que aceitar que a minha roça ia beber de uma fonte diferente, que a colheita viria, mas a seiva para alimentar as plantas seria puxada de dentro da minha própria casa, um juramento cego que eu aceitei balançando a cabeça feito um idiota desesperado, achando que ele estava falando de suor e trabalho pesado na enxada. Ele distribuiu as cartas na mesa de madeira suja, o baralho era muito velho, as figuras estavam apagadas, quase irreconhecíveis, e eu joguei a partida inteira suando frio, a testa pingando em cima do feltro rasgado. Cada carta que eu virava parecia pesar 1 tonelada na minha mão calejada. E não demorou nem 10 minutos de relógio para eu perceber que eu tinha sido completamente engolido. A mão dele era imbatível. Ele jogou a última carta virada para cima, com um estalo forte, um as de espadas que parecia desenhado com carvão grosso, e me avisou que a aposta estava selada, que o meu juramento estava preso na raiz do meu quintal e que eu devia voltar para casa e preparar os cestos para a colheita da manhã seguinte. Eu levantei da cadeira atordoado, as pernas bambas, não falei nada, saí da venda, tropeçando no degrau da rua de terra. Caminhei os quilômetros de volta para o meu sítio no escuro da madrugada, sentindo um peso enorme nas costas, uma angústia que não deixava o ar entrar direito no pulmão.
Deitei na minha cama de esteira do lado da minha esposa, que dormia encolhida de fome, e apaguei de exaustão, rezando para que aquilo tudo fosse só um delírio da pinga vagabunda que eu tinha tomado no balcão. Quando o galo cantou no fundo do terreiro, rasgando o silêncio da manhã de sábado, eu abri o olho com um barulho estranho vindo do lado de fora da janela de madeira do quarto. Um barulho de folhas grossas se esfregando umas nas outras. Um som de vento batendo em plantação alta, uma coisa que eu não escutava há mais de 8 meses de seca maldita. Eu pulei da cama pisando duro no chão de terra batida da casa, abri a porta da frente num solavanco e caí de joelhos no degrau da varanda, as 2 mãos na cabeça sem conseguir acreditar no que os meus olhos estavam registrando debaixo do sol fraco da manhã. O meu sítio inteiro, Max, de ponta a ponta, até a cerca de arame farpado da divisa, estava tomado por um mar verde absurdo, uma plantação de milho, de tomate, de abóbora, folhas imensas e grossas, talos grossos como o braço de um homem, tudo verde, viçoso, balançando com uma força que não parecia natural. Os pés de milho passavam de 2 metros de altura. As abóboras no chão eram do tamanho de um pneu de trator. Um milagre impossível. Uma anomalia biológica que brotou de uma terra rachada e morta no intervalo de uma única madrugada escura. Eu chorei de rir. Um choro histérico de alívio e de loucura. A minha esposa saiu na porta enrolada num chale velho, arregalou os olhos assustada. E nós 2 corremos para o meio daquela plantação gigante, abraçando os pés de milho, sentindo o peso das espigas nas mãos, agradecendo aos céus por aquele milagre que ia salvar a vida dos nossos filhos que estavam dormindo lá dentro da casa. Eu peguei um tomate imenso que pendia de um galho grosso, um fruto perfeitamente redondo, de um vermelho escuro quase roxo, e no desespero da fome, na vontade de provar daquele milagre, eu não esperei lavar ou levar para a cozinha, eu dei uma mordida bruta, afundando os dentes na casca grossa para sentir o gosto do suco. Mas o que invadiu a minha boca não foi o sabor azedo e doce de um tomate da roça. A textura não era de polpa de fruta, era uma coisa morna, borrachuda, e o caldo que escorreu pelo meu queixo e pingou na minha camisa surrada era espesso, quente, salgado, com um gosto insuportável de ferro, o gosto inconfundível de sangue fresco de animal recém-abatido. Uma carne crua disfarçada de casca vermelha que embrulhou o meu estômago na hora e me fez vomitar tudo no chão de terra úmida. Eu cuspi o pedaço no chão, limpando a boca com as costas da mão, tremendo de nojo e de horror. Olhei para o tomate mordido que tinha rolado para o pé do meu botinão e vi debaixo do sol claro que a parte de dentro da fruta não tinha sementes amarelas. Tinha fibras vermelhas, veias fininhas pulsando de leve, uma carne vermelha e viva encolhida dentro da casca. A minha esposa gritou do outro lado da plantação. Um grito agudo que rasgou a minha garganta de pânico. Eu corri, quebrando os galhos grossos no meio do caminho até chegar nela. Ela estava segurando uma espiga de milho descascada. A palha verde jogada no chão, e os grãos de milho agarrados no sabugo não eram amarelos. Max. Eram dentes pequenos, dentes brancos e amarelados, como dentes de criança de leite, enfileirados perfeitamente num osso duro, e o cabelo do milho era um tufo de cabelo ralo e escuro, grudado de suor e sangue ralo. A plantação inteira não era de vegetal, era um matadouro de carne crescendo do chão, um pesadelo biológico que eu mesmo tinha autorizado a brotar na minha terra com o juramento sujo daquele boteco. Uma aberração que estava puxando seiva de um lugar muito pior do que o fundo do poço seco. Eu arranquei a espiga da mão da minha esposa, puxando ela pelo braço com força. Mandei ela correr para dentro de casa e trancar a porta. Eu estava ofegante, o coração socando as costelas, achando que não tinha como piorar a desgraça daquela manhã. Mas quando a gente passou pela sala de pau a pique e entrou correndo no quartinho onde as nossas crianças dormiam, a verdadeira conta do meu jogo de azar foi jogada na minha cara com uma violência que quase me fez perder os sentidos. O Pedrinho e a Aninha ainda estavam deitados na cama de esteira. Mas não estavam dormindo um sono tranquilo, eles estavam suando frio. A pele deles tinha perdido qualquer traço de cor. Estavam brancos feito cera de vela derretida. Os lábios roxos, os olhos fundos com olheiras escuras que pareciam 2 buracos no rosto de anjo deles. Eles respiravam muito fraco, um chiado dolorido no peito.
E quando eu encostei a mão no braço do meu menino, o corpo dele estava gelado, a carne estava murcha, as veias dos bracinhos finos estavam pretas, inchadas, como se estivessem sendo sugadas por uma bomba invisível, conectada direto na terra debaixo do nosso piso. O juramento do homem de terno de linho bateu na minha cabeça como uma marretada de ferro fundido. A seiva da terra vinha de dentro. A plantação maldita não cresceu da água da chuva. Ela brotou sugando a força vital, a energia, o sangue e a alma dos meus próprios filhos. As raízes profundas daquele mar verde nojento estavam enroscadas na fundação da nossa casa, drenando a vida das minhas crianças a cada centímetro que aquelas folhas asquerosas cresciam no quintal. A conta era simples e monstruosa. Quanto mais bonita e forte ficasse a roça, mais rápido os meus filhos secariam na cama de esteira até virarem 2 cascas vazias de osso e pele. O milagre da fartura era um parasita gigantesco plantado pelas minhas próprias mãos sujas de ambição cega no meio do desespero. E eu sabia com a certeza absoluta de um pai que tem que salvar a cria, que não adiantava arrancar com a enxada, não adiantava cortar com o facão. Aquela praga tinha que ser varrida da face da terra com fogo alto e absoluto. Eu não perdi tempo chorando. A Maria gritava desesperada, balançando o corpo mole da Aninha. Eu corri até o galpão de ferramentas no fundo do terreiro, quebrando tudo no caminho. Peguei os 3 latões de querosene grosso que eu guardava para abastecer o gerador velho e o lampião da casa. Arrastei aquele peso de ferro pelas alças enferrujadas até a beirada da plantação viçosa e nojenta. Arranquei as tampas de rosca, com as unhas rasgando a pele do dedo, e comecei a jogar o líquido fedido em cima das folhas verdes, molhando os pés de milho de dentes, encharcando as abóboras de carne, derramando litros e mais litros de querosene sem dó nem piedade por todo o perímetro do meu sítio. O cheiro do combustível misturou com o cheiro de matadouro, criando uma caatinga insuportável no calor do final da manhã. Eu estava chorando de raiva, de ódio de mim mesmo, da minha burrice de apostar o que não era meu. E quando os latões secaram, pingando a última gota no chão estourado, eu peguei a caixa de fósforo do bolso da calça jeans, risquei o palito com a mão tremendo de fraqueza e joguei o fogo na poça de querosene que se formou perto do primeiro pé de tomate carnudo. O fogo subiu numa explosão alaranjada, violenta, que empurrou o meu corpo para trás pelo impacto do calor. As chamas lamberam as folhas verdes, lambuzadas de combustível com uma rapidez assustadora. Mas o som que a plantação fez enquanto queimava, Max, não era o som de mato seco estalando no fogo brabo, não era madeira rachando. Era um som de gordura de porco fritando em panela quente misturado com um guincho agudo, um chiado molhado que parecia milhares de bocas pequenas gritando de dor ao mesmo tempo. Um som de carne viva sendo torrada no espeto que fez os cachorros das fazendas vizinhas começarem a uivar de desespero a quilômetros de distância dali. A fumaça que subiu para o céu não era cinza ou branca. Era uma fumaça preta e espessa. Uma fuligem gordurosa que tapou a luz do sol. O calor fritou as minhas sobrancelhas, derreteu o plástico do botão da minha camisa. Eu fiquei parado na varanda da casa assistindo aquele inferno particular consumir a minha terra inteira, torcendo para que o fogo descesse até a última raiz profunda daquele mal que eu chamei para dentro da minha propriedade. Foram quase 3 horas de fogo alto, um calor insuportável que deixou a terra parecendo um vidro preto derretido. E quando a última folha asquerosa virou cinza no chão fumegante, o silêncio pesado da roça finalmente voltou para o meu quintal arrasado. Eu entrei correndo para dentro de casa com o rosto sujo de fuligem e fuligem de carne queimada. Caí de joelhos do lado da cama das crianças. A Maria chorava abraçada nos 2. E num milagre de verdade, um milagre limpo, o peito do Pedrinho puxou o ar com força. Os olhos dele abriram devagar com a cor voltando para a bochecha fina. As veias dos braços da Aninha voltaram a ficar clarinhas. A pele perdeu aquele tom de cera derretida. A vida retornou para o corpo deles na mesma proporção que a fumaça preta desaparecia no céu do sertão. Nós não tínhamos mais nada. A terra estava morta para sempre. Nunca mais brotou nem erva daninha naquele solo envenenado pelo fogo e pela aposta suja. A gente juntou o resto de roupa que tinha. Vendemos o terreno por mixaria pura no mês seguinte e fomos morar de favor num barracão de bloco na beira da cidade, vivendo de bico, passando dificuldade sim,
mas com os nossos filhos respirando e correndo com saúde no quintal de cimento duro. Tem muita gente que acha que a miséria é o pior castigo que um homem pode passar na vida, que não ter dinheiro no bolso é a pior desgraça do mundo. Mas a verdade pesada que marca a pele da gente igual ferro em brasa é que o desespero cria armadilhas que o homem comum não tem sabedoria para entender antes de pular dentro. Quando a oferta parece milagrosa demais, quando o jogo de azar promete resolver todos os seus problemas de uma vez só, numa cartada de sorte no meio da noite escura, tenha a certeza absoluta de que a mesa está virada contra você e que o preço que não é cobrado em dinheiro de papel, com toda certeza vai ser cobrado em pedaços da sua paz e na carne de quem você mais ama dentro da sua casa. Fuja de caminhos curtos, porque a conta do atalho quem paga não é você. É sempre a inocência de quem dorme sob o seu teto, confiando na sua proteção. Fala, Max, tudo na paz por aí? Aqui é o Zeca, tô escrevendo isso com a mão meio tremendo, mas precisava colocar pra fora, tenho 35 anos. Mas se você me visse hoje, ia jurar que já passei dos 60. O sertão não perdoa quem faz trato no escuro. E eu fui um desses mofinos que na hora do aperto achou que era mais esperto que o tempo. Tô te mandando esse relato porque seu canal é o único lugar onde o povo entende que o que a gente vê no meio da caatinga não é coisa desse mundo não. É coisa de antes, de quando a terra ainda nem tinha nome. A minha história começa na lida bruta. Max, eu sempre fui homem de roçado, de acordar antes do sol para bater a enxada e ver se tirava o sustento daquela terra seca que foi do meu pai e do meu avô antes dele. O pedaço de chão é pequeno. Fica lá pras bandas do fim do mundo. Onde a poeira levanta e o juazeiro é a única sombra que presta, eu vivia ali com a minha mulher, a Divina, e os 2 meninos pequenos. A gente não tinha luxo, mas tinha o feijão no pote e a dignidade de quem não deve nada pra ninguém. Só que o progresso, quando vem com maldade, não bate na porta pra pedir licença, ele chega chutando o pé da mesa. Foi num começo de janeiro, o sol tava de rachar o crânio, quando uns carro preto, daqueles grande, pararam lá na porteira. Desceu um sujeito de óculos escuro, terno fino, mas com cara de quem nunca pegou numa ferramenta. Estavam acompanhados de um jagunço armado com escopeta. Diziam que a terra agora tinha dono, que tinha um documento lá na capital dizendo que tudo aquilo, desde a beira do rio até o pé da serra, era de uma tal de empresa. Falavam que eu era ocupante. Max, imagina a dor de ouvir que você é ocupante da casa onde você nasceu, onde seu pai morreu e onde você enterrou o umbigo dos seus filhos. Eles deram 1 semana, disseram que se a gente não saísse por bem, ia sair no fogo. Eu vi o desespero nos olhos da Divina. Vi meus filhos perguntando por que o pai estava com a cara fechada. Eu tentei a justiça, tentei falar com o delegado, com o advogado, mas no interior você sabe como é. Quem tem o dinheiro tem o juiz no bolso. Eu estava acuado, como o bicho que a onça cercou no canto da gruta. Foi aí que o pensamento ruim começou a germinar na minha cabeça. Eu me lembrei do que o meu tio Tico, um velho que viveu quase 100 anos e conhecia cada palmo de mata, dizia sobre as sentinelas da rocha. Ele contava quando eu era moleque que o sertão era cheio de guardião antigo, coisa que estava aqui muito antes de Cabral pensar em mar. Dizia que lá no fundo da mata, onde o solo vira pedra vermelha, tinha uma fenda que o povo chamava de Pedra Furada, e que lá morava o que restou de uma proteção esquecida. Meu tio dizia que quem tem posse de alma não perde posse de terra, mas avisava que o preço era sempre em sangue ou em tempo. Na época eu achava que era conversa de velho caduco para assustar menino, mas o desespero, Max, o desespero é um mestre que ensina a gente a acreditar no impossível. Numa terça-feira, sem falar nada pra Divina, eu peguei uma trouxa, botei 1 litro de cachaça da boa, um prato de barro novo e um punhado de semente de milho que eu tinha guardado para plantio. Caminhei o dia inteiro sob o sol, entrando para onde o mato fica fechado e o barulho dos passarinhos vai morrendo, até que o silêncio fica tão pesado que você começa a ouvir o próprio sangue batendo nas veias da orelha. Encontrei a tal Pedra Furada. Era uma formação estranha, parecia uma boca aberta na montanha, cheia de risco na parede, uns desenhos de bicho que não existe, de gente comprida com cabeça de lua, tudo riscado no fundo da pedra. Eu não sou o homem de reza braba, mas ali eu ajoelhei, Max. O medo estava me consumindo, mas o ódio contra os grileiros era maior.
Eu derramei a cachaça no chão, espalhei o milho e falei em voz alta. Eu quero que os homens que querem tirar minha terra sumam. Quero que ninguém mais consiga botar o pé aqui para me ameaçar, eu entrego o que for preciso, mas proteja o meu chão. No momento que eu terminei de falar, o ar dentro da caverna ficou frio, mas um frio de arrepiar os pelinhos do braço e um cheiro de terra molhada, de coisa que ficou guardada por 1000 anos debaixo do chão. Subiu com tudo. Eu ouvi um estalo lá no fundo da fenda, como se uma coisa muito grande tivesse se espreguiçado. Voltei para casa com o corpo estranho, uma sensação de que eu estava sendo seguido por algo que não tinha sombra. Cheguei e não contei nada. A semana foi passando. E o prazo dos grileiros estava acabando. Na noite que eles disseram que vinham para queimar tudo, eu não consegui pregar o olho. Fiquei na varanda, com a espingarda velha no colo. Mas eu sabia que ela não ia dar conta de 10 jagunço armado. Foi aí que, por volta das 3 da manhã, o barulho começou. Primeiro foi o gado. Max. Os boi começaram a mugir um som de pavor, um som que eu nunca tinha ouvido na lida. Era um grito de morte. Depois, vieram os urros dos homens. Eles tinham montado o acampamento ali na beira da estrada que dava para minha casa. Eu ouvi os motores dos carros ligando, desesperado. Mas o som das máquinas morria logo em seguida, como se algo tivesse abafado o ferro. Os gritos de dor que vinham de lá não pareciam de briga de tiro, não. Era som de carne rasgando, de osso quebrando como se fosse graveto seco. Eu quis levantar, quis ir lá ver. Mas minhas pernas estavam pesadas, parecia que tinham virado chumbo. Eu olhava para o terreiro e via vultos passando na velocidade do pensamento. Coisas magras compridas que pareciam feitas de galho e barro. A divina acordou gritando, perguntando o que estava acontecendo. Eu só dizia para ela ficar no quarto. Com os meninos, a casa começou a tremer. Não era terremoto, era como se algo estivesse rodeando a construção com tanta força que o chão vibrava. Eu vi pela fresta da porta um bicho que não tinha pele. Era uma mistura de sombra com terra rachada, e ele passava o dedo na parede, deixando um rastro de um daqueles desenhos que eu vi na caverna. O cheiro de mofo e de antiguidade tomou conta da sala. Eu sabia que o trato tinha sido aceito. Quando o sol saiu, o sertão estava num silêncio de cemitério. Eu tomei coragem e fui até onde os grileiros estavam. Max, o que eu vi ali eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Os carros estavam amassados como se uma mão gigante tivesse apertado as caminhonetes. Não tinha um corpo para contar história. Não tinha sangue. Não tinha rastro de para onde eles foram. O que tinha era o chão. O barro seco estava todo riscado com aqueles símbolos pré-coloniais. Um círculo dentro de triângulo que pareciam que estavam vivos. Se mexendo na luz do dia, o acampamento tinha sumido. E o mato em volta parecia que tinha crescido 10 metros em uma única noite. Eu voltei para casa sentindo um alívio que durou pouco. Achei que estava livre, mas o preço começou a ser cobrado na mesma tarde, quando eu tentei ir na vila buscar um remédio para a divina, que estava sentindo uma fraqueza estranha. Cheguei na porteira e o mundo pareceu que entortou. Eu dava um passo para fora da minha terra e sentia como se 1000 facas tivessem cortando a minha barriga. Eu caía no chão, vomitando uma água preta com gosto de terra, e só melhorava quando eu me arrastava de volta para dentro do limite da propriedade. Eu tentei de novo, tentei por outros caminhos, pelo meio do mato, pelo rio, mas em todo lugar era a mesma coisa. O desenho invisível que a sentinela fez no chão agora era a minha grade. Eu virei prisioneiro do que eu chamei para me salvar. A gente tá aqui há meses agora. Max, ninguém entra e ninguém sai. Quem tenta chegar perto da fazenda diz que se perde num nevoeiro que não existe, ou que sente um pavor tão grande que dá meia volta na mesma hora. Os vizinhos já falam que a gente morreu, que a fazenda está assombrada. Porque do lado de fora ela parece um lugar abandonado, cheio de teia de aranha e mato seco, mas aqui dentro a gente está vivo, ou quase vivo. A divina está definhando, ela não fala mais. Fica o dia inteiro sentada na cadeira de balanço, olhando para o nada, com os olhos vidrados. O corpo dela tá ficando da cor do barro, as mãos criando umas rachaduras igual a de terra seca em tempo de seca brava, e meus filhos... Max, isso é o que mais dói. Eles pararam de brincar. Agora eles ficam no terreiro riscando o chão com os mesmos símbolos da sentinela. Eles conversam com o nada, rindo de umas coisas que eu não vejo. A minha família está sendo levada aos poucos e eu não posso fazer nada porque eu fui o homem que assinou o papel com o diabo da terra. De madrugada é o pior momento. A coisa chega perto da casa, ela não tem mais vergonha.
Ela encosta a cara no vidro da janela, aquela cara que parece uma máscara de cerâmica quebrada, com aqueles buracos negros no lugar dos olhos. Ela não fala com voz, ela fala direto no juízo. Diz que a terra tem fome, que a proteção que ela deu custa a carne de quem mora nela. Eu escuto os barulhos de pedra batendo contra pedra a noite inteira. É o som dela se movendo, se arrastando em volta da gente, vigiando o gado que já morreu todo, e cujos os ossos estavam marcados com os desenhos dela. Eu mencionei o seu nome, Max, nas minhas preces, porque eu sei que você conta essas histórias, e talvez alguém que esteja ouvindo saiba como desfazer um nó desses, mas no fundo da alma, eu sei que não tem volta. Cada dia que passa, o limite onde eu posso andar vai ficando menor. A sentinela está apertando o cerco, trazendo o risco no chão para mais perto da porta. Ontem ela riscou o batente, hoje ela riscou a mesa da cozinha. Eu sinto que em poucos dias, o círculo vai se fechar no meu pescoço. A gente mora num lugar que a gente acha que é nosso, mas a verdade é que a gente é só hóspede. E tem dono antigo que não gosta de barulho, não gosta de invasão e principalmente não aceita ser acordado por qualquer bobagem. Eu salvei a terra dos grileiros. É verdade. Os homens de terno nunca mais voltaram e nunca mais vão voltar. Mas do que adianta ter a terra se eu não tenho mais a alma? Do que adianta a posse se eu não posso ver o sol se pôr em outro lugar que não seja esse curral de assombração? Se você está ouvindo isso e está passando por aperto, pensa 10 vezes antes de procurar ajuda em lugar que não tem cruz. O sertão tem seus mistérios e a maioria deles é melhor que continue enterrado. Agora mesmo eu estou ouvindo o raspar das unhas dela na telha. Ela está lá em cima, esperando o último resto de luz sumir, para vir cobrar a parcela de hoje. Meu nome é Zeca, e eu sou o homem que trocou a vida por um pedaço de chão amaldiçoado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, para que a gente possa se encontrar em todos os novos relatos. Caso você tenha uma história para contar, mande o seu relato para o e-mail que está aqui na descrição. Eu vou ler com carinho e respeito. E se você gostou dessas histórias, eu deixei aqui na tela uma playlist completa para você maratonar. Clique agora nessa playlist que está aparecendo aí na tela e continue comigo nessa jornada. Eu te espero lá no próximo relato. Um forte abraço do seu amigo Max. Fiquem com Deus.